Oi, muito bom dia. E aí, preparados? Tá chegando a hora. Daqui a pouquinho, o Internacional de Porto Alegre e o Barcelona decidem no Japão o título do Mundial de Clubes da FIFA. A gente esquenta aqui no Troca de Passes o clima para essa decisão. Participe e troca um passe com a gente. Você, torcedor do Inter, tá animado, tá confiante? Troca de passes, @globo.com. Troca de passes, @globo.com. Comigo estão Paulo César Vasconcelos, Batista e Renato Marcília. Paulinho, o torcedor do Inter tá dando uma de Luiz Roberto agora, esfregando as mãos, uma enorme expectativa. Você acha que esse torcedor dormiu ou dormiu bem? Bom dia, Paulo César. Bom dia, Luiz. Bom dia, amigos. Evidentemente que esse torcedor não dormiu. Aqueles que, por acaso, conseguiram pegar no sono, esse sono foi interrompido várias vezes pela ansiedade que cerca um confronto como esse, que tem tudo para entrar para a história das finais do Mundial de Clubes. Batista, se o torcedor do Inter dormiu, o que é pouco provável, sonhou com o título? Olha, eu acho que agora, Luiz, bom dia. Depois desse resultado de hoje, mais uma esperança, né, para o torcedor internacional. Realmente o time, depois do Barcelona, não era o América, realmente o Al-Ahly. O Internacional ganhou de 2-1, então já se vê que realmente os quatro, o torcedor internacional já tem a esperança que os quatro realmente tenham sido contra o time mais fraco da competição, e aí o Internacional volta a ter chance. O Renato Marcília esteve em todos os jogos desse Mundial. Bom dia, Marcília. Você concorda com o Batista? A terceira força era o Al-Ahly? Ninguém sabia, né? Ficamos sabendo ainda agora, há pouco, né? Ainda há pouco. Ganhou com autoridade até, podendo ter feito um placar mais elástico sobre o América do México. Claro que o jogo de terceiro e quarto lugar nunca tem aquela pressão, aquela obrigação de uma decisão de campeonato, mas de qualquer forma o Al-Ahly mostrou no jogo de hoje a mesma qualidade, o mesmo toque de bola, o Abutrica, que é um jogador realmente interessante, o Flávio, aquilo que ele mostrou contra o Internacional. E o América mostrou aquilo que ele mostrou contra o Barcelona, ou seja, uma equipe realmente abaixo do que se esperava de um futebol de mais tradição como o mexicano. Troca um passe com a gente, troca de passes, @globo.com. Eu faço isso durante todos os fins de semana do ano, mas nunca numa distância tão grande. Deixa eu trocar um passe com o Maurício Noriega em Yokohama. Isso é que é lançamento longo, Noriega. Boa noite para você, bom dia pra gente. Bom dia, Luiz Carlos, e boa noite. É um lançamento intercontinental, né? Uma troca de passes literalmente intercontinental. Muita expectativa aqui em Yokohama, no Estádio Internacional. Nesse momento, acontece a cerimônia de entrega dos prêmios ao time do Al-Ahly, terceiro colocado no Mundial. Eu tenho aqui a companhia do Paulo Brito, narrador da RBS de Porto Alegre, narrador também do Sport TV. Vamos conversar aqui sobre essa expectativa, Brito. A gente percebe muitos torcedores, do Inter aqui no estádio, embora a maioria seja de torcedores do Barcelona. Você acha que o clima está favorável pela festa da torcida gaúcha aqui? Pois é, Maurício, o torcedor colorado está aí em número de 700 aproximadamente aqui no estádio, na maior expectativa, apesar de reconhecer, o próprio torcedor reconhece que o Barcelona é o favorito, todo mundo sabe disso. Mas a partida não está jogada não. O Barcelona fez 4-0 no meio da semana no América do México, mas o América é tão fraco que hoje perdeu para o time do Egito, que foi sexto colocado no ano passado. Então, não serve para nada o resultado do meio da semana. O Inter passou trabalho para ganhar do time do Egito. O Barcelona fez 4-0 no América, mas hoje não tem jogo jogado, tem bola pela frente e a expectativa é que o Inter consiga. Essa é a nossa torcida. E o Inter vai ter um reforço de torcida aqui no estádio Yokohama, Paulo Brito. A torcida do Al-Ahly com certeza vai ficar do lado da do Inter, porque houve aquela tradicional interatividade que o torcedor brasileiro é ótimo nisso, né? Os torcedores do Inter apoiaram o Al-Ahly durante todo o jogo e terão agora o reforço dos torcedores egípcios nesse jogo que vale o título mundial de clubes. Vamos dar uma passada agora no gramado do Estádio Internacional de Yokohama, onde está o repórter Glauco Paza. Bom dia, Glauco Paza. Olá, Maurício. 5h15 da tarde, tarde e noite aqui no Japão, 6h15 da manhã. Este foi o horário em que a delegação do Internacional chegou aqui ao estádio de Yokohama. Desceu por aquele portão que está ali, o ônibus permanece no local. Um clima de bastante descontração até para uma decisão de Mundial. Alguns jogadores desceram sorrindo, um clima de bastante tranquilidade, pelo menos na aparência, apesar da importância do jogo. E realmente o torcedor colorado apoiou o Al-Ahly durante a partida, principalmente levando em conta aquilo que o Batista falou, valoriza a vitória do Internacional na estreia. Agora, dá para ter a noção, certamente, de que a maioria do estádio vai estar apoiando o Barcelona e Ronaldinho Gaúcho. O marketing no Barcelona é muito forte, o Ronaldinho está por todos os lugares aqui no Japão, nas lojas, nas propagandas, nas ruas. E o torcedor japonês gosta do futebol show, gosta de ver o Ronaldinho Gaúcho, certamente vai apoiar muito o Barcelona,
Resta saber se o Alexandre Pato não pode dar uma resposta aí. Aquela jogada de ombro da estreia do Internacional no Mundial foi reprisada várias vezes pelas televisões japonesas. Eles gostam desse tipo de show. Maurício. Obrigado, Glauco Paz. A gente espera que o Pato faça muitos gols e repita grandes jogadas de plasticidade como essa que já ficou famosa aqui no Japão. Brito, o Glauco falou dessa questão do marketing do Barcelona. O Barcelona explora muito bem o mercado japonês. Tem 1.800 sócios aqui no Japão, já vendeu 50 mil camisas neste ano, tem serviço de informação pelo celular, programa na TV japonesa. É um caminho que o Internacional, tomara, né, conquistando o título mundial aqui, pode também explorar para fazer do marketing muito forte no público japonês também uma arma. É verdade, o Internacional tem 40 mil sócios, viu, Noriega? E o Barcelona tem 140. O Inter festeja o número que conseguiu de 40 mil sócios. O Barcelona tem 100 mil a mais. Então o Inter tem que aproveitar realmente essa fase de campeão da Libertadores, boa campanha no Campeonato Brasileiro e talvez campeão do mundo. Se for campeão, não dá para esperar, né? Aí tem que realmente explorar o marketing internacional e conseguir ampliar o número de sócios, explorar mais a marca do clube para conseguir aí melhorar em nível mundial também. O Internacional aproveitando essa grande fase. Tem que fazer como faz o Barcelona, que explora muito bem tudo isso. Temos imagens agora da torcida do Internacional aqui no Estádio Internacional de Yokohama, torcida reforçada por alguns japoneses, embora, como destacou aqui o Brito, a maioria da torcida japonesa esteja do lado do time do Barcelona. Vamos fazer aqui uma inversão de funções, né? Eu, de comentarista, passo a perguntar para o Brito aqui, pedir a opinião tática do Paulo Brito sobre o que ele acha que deve fazer o Internacional, o que programou o Abel, pelo que nós vimos dos treinamentos aqui. Marcação muito forte, saída rápida no contra-ataque, seria isso? É isso. Ontem era para ser apenas um treinamento de reconhecimento do gramado e o Abel Braga fez um treino tático. Isso nunca acontece na véspera de um jogo. O Abel Braga ensaiou a maneira de marcar a equipe do Barcelona, muito bem ensaiado, aliás, no treinamento de ontem aqui no Estádio Internacional de Yokohama. O Edinho chegando muito, o Wellington chegando muito, o Fernandão voltando para dar uma mãozinha, o Alex ajudando na marcação também. Para o meu gosto, Noriega, deveria jogar o Vargas, que é um jogador que marca forte, um jogador que tem experiência, toca bem a bola, dificilmente erra passes, mas o técnico, pelo menos no começo, vai deixar o Vargas no banco de reservas. Então, para o meu gosto, isso seria uma maneira de reforçar ainda mais a marcação, se bem que eu acho que o Inter vai marcar bem nesse jogo. Eu acho que a única saída para o Internacional realmente é marcar muito forte. Acho que o Vargas seria realmente uma boa opção, jogador de muita pegada, muito sentido de marcação no meio-campo, mas a única alteração do Inter vai ser a entrada do Rubens Cardoso na lateral. Essa foi anunciada e confirmada. O Hidalgo fica no banco. Para o torcedor do Inter, também a informação de que o Inter vai de uniforme branco, todo branco. O Barcelona com seu uniforme tradicional, azul e grená, e o Klemer vai com a camisa cinza, né? O torcedor colorado é muito supersticioso em todo o Brasil, Brito? Você acha que tem alguém que está preocupado? Não, tinha que ser o nosso uniforme tradicional. Acho que sim. Eu acho que o torcedor já está até preocupado com tudo isso, porque o Inter jogou a vida inteira com o uniforme vermelho, pelo menos a camisa vermelha, e hoje, de repente, todo de branco. Na quarta-feira também o Internacional jogou todo de branco. Então, eu acho que o supersticioso não está gostando muito, não. O uniforme do Inter é vermelho, a camisa é vermelha. Hoje joga todo de branco. Quem sabe? Todo de branco para ganhar do grande favorito Barcelona. E a questão do Ronaldinho Gaúcho, a rivalidade, a gente está vendo a torcida do Internacional com os patos, né? E temos aqui também um pato que o Paulo Brito pegou, está aqui adotado, tem uma figura simpática aqui. Pato Donald presente aqui no estádio. A torcida colorada tem pato por tudo que é lugar, é claro, uma referência ao Alexandre Pato, que é o atacante do Inter, né, Noriega? Já está fazendo o nome dele, fazendo o marketing dele aqui, conhecido entre os japoneses como Alex the Duck, né? A tradução em inglês. Desde o dia que ele chegou aqui ao Japão, do primeiro jogo em Tóquio, ele vem sendo chamado pela imprensa e pelos torcedores como The Duck. É verdade, é um jogador que está em grande fase, 17 anos, aliás, ele fez 17 apenas em setembro, tinha 16 até setembro, um jogador que vive uma grande fase, fez um gol importante no jogo da quarta-feira, abrindo o placar, fez um gol também naquele jogo contra o Palmeiras, que ninguém esquece, lá em São Paulo, mas participou de outros 3. Então, jogador de grande fase, é grande esperança de gols da equipe colorada na noite de hoje, manhã lá no Brasil. E tem alguma experiência internacional já, né? Ele e o Luiz Adriano atuaram aqui no Japão pela equipe sub-20 do Inter. Então, para ele, não é muita novidade, né? Nesse aspecto, ele tem mais experiência até que outros jogadores já mais rodados do Inter, né? Muito procurado ele aqui no Japão, inclusive, torcedor com fotos do próprio Pato aqui no Japão para que ele autografasse. Então, é um jogador já com experiência, apesar da pouca idade que tem.
A gente vê de novo imagens da torcida do Internacional em grande número. Brito, tem muito mais torcedor do Inter hoje aqui em Yokohama do que naquele jogo contra o Al-Ahly em Tóquio, né? Parece que o pessoal deixou para chegar em cima da hora, ou a torcida está sendo reforçada pela simpatia dos brasileiros, né? Os jogadores do Inter foram muito simpáticos com os fãs aqui, talvez tenham seduzido aí uma parcela importante da torcida japonesa. É verdade, o torcedor japonês certamente apostando também no Internacional. Muitos vibraram com o Al-Ahly na quarta-feira e talvez esses torcedores tenham passado, como você disse, para o Internacional. Então realmente é maior o número de torcedores em relação àqueles que estiveram em Tóquio no meio da semana. Outro aspecto importante desses jogos, Brito, é a questão da arrogância europeia, da presumida arrogância dos times europeus, né? Os times brasileiros vêm ao Japão jogar, reclamam disso, né? Que os times da Europa não dão muita bola para o campeonato, que tratam com desprezo o adversário. Nos parece que não tem sido isso, né? Pelo que a gente viveu aqui de acompanhar o Barcelona, a seriedade e o respeito que o Barcelona tem mostrado pelo campeonato e pelo Inter são muito grandes, né? É verdade, o Barcelona talvez o torcedor tenha pensado isso porque veio mais tarde, jogou ainda pelo Campeonato Espanhol na semana passada. Isso não significa não valorizar o Campeonato Mundial aqui no Japão. Mas o Barcelona é o time que tem seus compromissos, é um time dos maiores do mundo, tem toda a sua agenda. Eu acho que valoriza muito, desde que pisou aqui no Japão, o Barcelona só pensa em conquistar esse título. Não jogaria a não fazer, não tem como. O Barcelona quer esse título, quanto o Internacional quer também. Então acho que a arrogância dos times da Europa eu não vejo assim, viu, o Noriega? Até porque em termos de campeonato mundial jogaram 26 vezes, 13 vitórias da Europa, 13 vitórias das equipes sul-americanas. Então não dá para entender se é que existe essa arrogância. E para o lado do Barcelona, além da expectativa e da vontade de conquistar o primeiro título mundial da história desse clube tão importante, o Frank Rijkaard, o holandês treinador do Barcelona, tem um desafio pessoal. Ele também pode se tornar o primeiro europeu a ser campeão como jogador e como treinador do Mundial de Clubes. Ele foi campeão com o Milan, jogando e jogava muito o Rijkaard, e agora pode conseguir pela primeira vez o título como treinador também. Há 2 sul-americanos que já conseguiram isso. O Luiz Cubillas, uruguaio, que jogou as Copas de 70 pela seleção uruguaia, foi campeão, enquanto a gente vê imagens do time do Internacional entrando para fazer o aquecimento. Os goleiros, né? O goleiro Renan, o goleiro Marcelo, o terceiro goleiro, a comissão técnica do Inter. Repetindo essa informação, o Luiz Cubillas foi campeão como jogador e campeão como treinador, e o Jorge Mujica também foi campeão como jogador e como treinador, 2 sul-americanos. O Rijkaard busca essa glória e agora como treinador, glória que ele já conquistou como jogador. E é um grande treinador, né? O Rijkaard buscando também esse número importante para a carreira dele. É um grande treinador e certamente valoriza muito, também por isso, né? Também por isso valoriza muito esse campeonato mundial. O Rijkaard que faz grande trabalho na equipe do Barcelona. Legal, obrigado Paulo Brito, muito obrigado ao Glauco Paza que participou com a gente aqui do Estádio Internacional de Yokohama. Luiz Carlos Júnior, tá chegando a hora, hein? Daqui a pouquinho, vale o título mundial. Internacional e Barcelona, devolvo para você aí no Brasil, Luiz Carlos Júnior. Obrigado, ao vivo, direto de Yokohama, Maurício Noriega. Nós continuamos vendo o aquecimento do goleiro Klemer. Antes do início da competição havia uma certa polêmica, se deveria jogar o Renan, se deveria jogar o Klemer. Klemer teve boa atuação no primeiro jogo, na sua opinião, Paulo César? Não, nas raríssimas ocasiões em que foi exigido, saiu-se bem. Não foi naquele jogo de estreia do Internacional tão exigido quanto imagino que será na partida de hoje. Naquela partida não comprometeu, não. Tá chegando a hora, daqui a pouquinho tem Internacional e Barcelona decidindo o Mundial de Clubes. E aqueles patos são legais, hein? A torcida já adotou o pato, hein? Bacana que o Paulo Brito levou o pato Donald, né? Mas nós tínhamos lá vários patos entre os torcedores do Internacional. Ficou interessante aquela, já assumida essa patomania, né, que está acontecendo agora. E realmente o que o Noriega falou é muito importante para o Alexandre, ele ter participado das categorias de base da seleção, porque te dá uma cancha muito grande, dá experiência, né, e você joga fora em uma competição importante como essa experiência é muito válida, muito importante. Por isso, talvez, a expectativa de que hoje ele faça uma grande partida. E é a grande esperança do desequilíbrio, da jogada individual e do drible. Troca de passes @globo.com. O Iágaro Bernardon e o Cláudio Alberto Pasquale mandaram a seguinte mensagem pra gente. Poucas horas separam o Internacional da história. É o dia mais importante para a nação colorada. É um fato único e inesquecível. Gostaríamos de receber o apoio de todos os torcedores do Brasil, exceto da parte azul do Rio Grande do Sul. Falando em Rio Grande do Sul, vamos agora ao vivo a Porto Alegre. Falando da parte vermelha do Rio Grande do Sul, Vitorino Germon, a torcida colorada dormiu ou não dormiu? Muito bom dia, Vitorino.
Bom dia, Luiz. Olha, foi uma noite de ansiedades, buzinaços e foguetórios. A torcida do Internacional ansiosa, poucos torcedores dormiram. Eu tô aqui ao lado desse aqui, ó, torcedor tradicional do Beira-Rio, vestido de vermelho. Aqui estamos na Avenida Goethe, no bairro Moinhos de Vento, ponto de concentração da torcida. Muitos torcedores vieram para cá para assistir num telão, concentrados na partida contra o Barcelona. Conseguiu dormir, controlar a ansiedade? Hoje foi a noite mais longa da minha vida. Não tinha hora, não tinha minuto, tudo era muito demorado, não passou a noite de forma alguma. É o dia mais importante para a Nação Colorado hoje? Sem dúvida, hoje é o dia mais importante da Nação Colorada, da vida de todos os colorados aqui presentes. É possível o seu time do Inter conseguir vencer o todo-poderoso Barcelona? Sim, é possível. Vamos vencê-lo. Aí esse torcedor que não conseguiu dormir, agora olha aqui, ó, olha o que esse torcedor trouxe para cá. Um Ronaldinho. Conta pra gente o que você fez aí. Isso aqui são 2 meia calça, uma boina de reggae que vem com os dread, um pedaço de pau para fazer a coluna vertebral. É que eu tava muito ansioso ontem, então não aguentava mais, aquele dia não passava. Peguei minha namorada e minha sogra e aí montamos isso aqui, 2h30 de trabalho. Mas mostra o que você fez aí. Perna do Ronaldinho amarrada? É amarrar a perna, depois eu solto para jogar bem na seleção, mas hoje é amarrado. Até segunda-feira tá amarrado, bicho. É possível parar o Ronaldinho hoje? Ah, com certeza, marcando bem ele, botando o Vargas, Abel, bota o Vargas, solta o Fernandão, daí vai dar certo. Tá certo. Olha aqui, Luiz, aqui na avenida, nessa avenida aqui em Moinhos de Vento, na Avenida Goethe, o certo é que teremos festa, quem quer que ganhe. Quem ganhe o Internacional ou o Barcelona, teremos festa. Hoje, Porto Alegre terá festa, independentemente de quem seja o vencedor. Torcida do Grêmio, ontem eu caminhei pelo centro da cidade, tá secando, hein, Luiz? Tá certo, mas olha só, Vitorino chamou ao vivo de Porto Alegre, tem uma mensagem aqui, deixa eu ver, do Vinícius Ricardo de Souza, de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele começa falando o seguinte: saudações vascaínas. Aí diz: estou acordado até agora, não dormi nem um minutinho sequer. Ao mesmo tempo que penso que deveria torcer para o Inter, por ser um clube brasileiro, penso que é difícil não torcer para o Barcelona, com esse futebol mágico apresentado por sua equipe, mais especificamente por um cara aí, um tal de Ronaldinho. Aí ele completa, um gaúcho, inclusive. Quer dizer, o torcedor fica, de certa forma, dividido, né? Eu tenho certeza, Paulo, que vai ver um belíssimo espetáculo de qualquer maneira. Sim, o torcedor que fica dividido é o torcedor que não é Não colorado, é, lógico. Né? É claro que tem alguns torcedores que não têm simpatia pelo Internacional, porque não são colorados, e que gostariam de ver um time brasileiro conquistando o título de campeão mundial de clubes. E há aqueles que admiram o futebol do Ronaldinho, que se encantam com o jeito de jogar do Barcelona, que é um jeito muito sedutor, muito interessante, que desperta. Quem gosta de futebol gosta de ver o Barcelona jogar, e aí acaba torcendo até pelo próprio Barcelona. Temos imagens ao vivo de Yokohama, o time do Inter está no gramado fazendo o seu aquecimento. Torcedor do Internacional no Japão, curtindo o aquecimento do seu time, vivendo momentos de grande expectativa. Vai ser um jogaço. Você ligado no Sport TV tem todos os detalhes antes, durante, depois do jogo. Nós vimos ali rapidamente o João Carlos Assunção. O João entrou rapidinho na imagem pra gente. Daqui a pouco a gente vai começar com o João Carlos também. João Carlos também em Porto Alegre. Tá chegando a hora, o torcedor do Inter numa enorme ansiedade. Troca um passe com a gente, troca de passes, @globo.com. Tem gente falando da cor da camisa do Inter, Batista. Para você, como ex-jogador do clube, é ruim? Você gostaria que o Inter jogasse de vermelho? Olha, eu gostaria que jogasse vermelho porque é a camisa tradicional do Internacional, mas para o desenvolvimento, desempenho dentro do campo, isso não tem qualquer influência, né? Porque o jogador, quando entra ali, está focado no jogo e não está olhando que cor de camisa ele está usando. É mais para o torcedor, que identifica mais o Internacional com o vermelho. Algum problema com a camisa branca? Eu creio que não. não. Né, eu estava até pensando, enquanto o Batista falava aqui, que a decisão, e isso o Batista sabe muito melhor do que todos nós, uma decisão, ela tem algumas características especiais. Vamos pegar esse jogo de hoje, daqui a pouco. É claro que o Barcelona é o favorito, né, para essa partida, mas eu creio que o mais importante, quando começar o jogo, será fazer com que esses jogadores que nós estamos vendo aí, que eles, o Rubens Cardoso, que hoje começa como titular da lateral esquerda, eles não podem se intimidar, né, Batista? Não podem entrar em campo achando, poxa, o Barcelona é favorito, nós viemos aqui para... Enfim, tem que jogar futebol. Afinal de contas, independentemente do que vai acontecer durante os 90 minutos, esse foi o grande ano da vida do Internacional. O Internacional está na final do Mundial de Clubes. Foi campeão da Libertadores, um título inédito, e pode conquistar outro título inédito em cima do todo-poderoso Barcelona. Então, creio que isso na cabeça do jogador, da cor da camisa, da temperatura, do estado do gramado,
se o juiz fala javanês ou não fala javanês. Todas essas coisas, a partir do instante em que a bola começar a rolar, elas ficam em segundo plano, porque a vontade de querer vencer, de querer justificar a capacidade que tem, ela supera qualquer outra coisa. Nós vimos o torcedor colorado pedindo a presença do Vargas. Batista, Vargas ou Alex nesse meio campo, ou Alex na lateral com o Vargas no meio campo? O que você acharia melhor? Nós vimos o Rubens Cardoso, vai jogar o Rubens no lugar do Hidalgo. O Rubens Cardoso vai jogar na esquerda justamente porque o Abel não quer abrir mão de um jogador de marcação, principalmente no setor defensivo. Por aquele lado ali, o Alex não vem jogando naquele setor, poderia falhar na marcação. Sem dúvida nenhuma, o Vargas no meio-campo daria mais liberdade ao Fernandão. Mas também não se sabe, como eu disse, vem dizendo, eu não tenho ainda a convicção de que o Vargas no meio-campo faria o Internacional jogar melhor. Marcaria talvez melhor, soltaria um pouco mais o Fernandão. Vai faltar a jogada pela esquerda. O Rubens Cardoso é um jogador que apoia, mas o cruzamento dele é muito ruim. Impreciso, né? Impreciso. É muito impreciso. Ele bota a bola, acha que vai sair um cruzamento perfeito, os jogadores vão para a área e ela sai atrás do gol. Então, eu acho que o Abel, eu tenho que acreditar que o Abel, como treinador, não faria o seu time jogar menos ou usaria jogadores que rendem menos com uma decisão como essa. Ele quer ser campeão. E essa situação de o Vargas só treinar, ele teve machucado durante muito tempo, não jogou muitos jogos, então a gente não tem capacidade, eu pelo menos não tenho capacidade, de afirmar que com o Vargas o Internacional melhoraria. Acho que ele quer mexer o mínimo possível na estrutura da equipe. Por aí. Deixa eu conversar em Porto Alegre com o comentarista João Carlos Assunção. Nós já vimos o João preparado. O João está me ouvindo bem? João, não sei se está me ouvindo bem, já fiquei na dúvida agora, porque tem muita buzina, muito barulho. João Carlos, nós estamos discutindo aqui o meio-campo ideal, se o Vargas deveria entrar ou não, o Rubens Cardoso. Como seria o seu time? Você agora é o Abel Braga, João Carlos. Bom dia, Luiz. Aqui está muita festa, torcida do Internacional. Eu estou aqui no Bar do Alemão. É a porta de entrada para o estádio do Internacional. Eu faria uma marcação individual em cima do Ronaldinho Gaúcho. Colocaria também o Renan no gol, mas como o técnico optou pelo Abel Braga desde o início, acho que tem que ficar realmente, o técnico optou o Abel Braga por colocar o Klemer, tem que ficar mesmo com o Klemer nessa partida. A torcida aqui gritou muito o nome do Klemer quando ele apareceu no telão. E tem muitos torcedores realmente do Inter, a madrugada inteira, muito buzinaço, tanto por parte da torcida do Inter, quanto por parte da torcida do Grêmio. Aqui muita festa e muita gente assistindo o jogo pelo telão do Beira-Rio. Tá certo, João. Não é fácil, essa posição do João é das mais complicadas. Ficar no meio da torcida, tá aí a torcida do Inter, a torcida preparada. É bacana, eles têm criança pequena, tem senhor de idade, tá todo mundo nesse clima, tá chegando a hora. E eu tô gostando de ver o otimismo dos torcedores do Internacional e também a adesão de outras torcidas. Tem torcedor do Fluminense dizendo que vai torcer pro Inter, torcedor do Vasco da Gama. São Paulinos não, alguns São Paulinos dizendo que não engoliram ainda a derrota na Libertadores. Mas não há motivo algum para que o torcedor do Internacional fique desanimado. O torcedor do Internacional sabe, até aquele torcedor um pouco mais sereno, que o Barcelona tem um time superior. Agora, daí a você entregar os pontos, a acreditar que nada é possível, não. Eu acho que, olha, o Ronaldinho Gaúcho aí, é claro que, de repente, o torcedor do Internacional adoraria que no seu time estivesse um jogador com a capacidade, com a técnica, com o talento, com o brilho, com tudo aquilo que o Ronaldinho faz, como deu agora um pequeno exemplo da sua habilidade. Mas não há motivo para o torcedor do Internacional ficar depressivo. Os dois times estão em campo fazendo o seu aquecimento. Beleza. Estamos dando, a câmera deu uma passeada aí. Estamos vendo o Pato agora. Vemos o Ronaldinho, estamos vendo o Pato. Tá aí Alexandre. Pato não completou 2 jogos como titular do Internacional e já existe aí o Milan de olho no Alexandre Pato. Mas como o Glauco Pazza falou, a jogada de ombro passou várias e várias vezes na TV japonesa, evidentemente deve ter passado nas TVs do mundo. Temos aí imagens. Virou vinheta de abertura de programa de esporte, né? Boa. Garoto Alexandre Pato, de apenas 17 anos. O Francisco do Rio de Janeiro, eu falava na adesão de outras torcidas, mas tem sempre torcedores que não aderem. O Francisco do Rio de Janeiro dizendo o seguinte: bom dia, saudações rubro-negras. Hoje vou torcer pelo Barcelona. Quanto menos times brasileiros campeões do mundo, melhor para nós, que infelizmente vivemos do passado. E
que aí ele completa. Obina é melhor que tu. É lógico, o torcedor do Flamengo não podia deixar passar, mas o torcedor do Flamengo ligado no troca de passe... Já virou folclore, né? Ah, sim. Agora é folclore. O quê? O Obina ser melhor que o Heitor. É porque a verdade nunca vai ser, né? Tudo bem, que fique no campo do folclore, porque verdadeira essa frase nunca será, então... Obina é melhor que o Johnson? Não. Também não. Não. Eu creio que às vezes faz até uma certa folclorização em cima do Obina, no meu modo de ver, muitas vezes exagerado. Pergunta do Jefferson de Campina Grande. The Duck, que é o Pato, Alexandre Pato, é o novo Robinho? Vemos aí toda a categoria, o talento de Ronaldinho Gaúcho. Ele brinca com a bola, é impressionante. Bom, todo mundo fala também que o Pato tem um toque diferente. Isso é um detalhe interessante, Luiz, que ressalta ainda mais o futebol do Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho é capaz de fazer malabarismos impressionantes com a bola. Impressionante. Mas quando o jogo começa, ele também é de uma objetividade, porque muitas vezes, eu vejo futebol há muito tempo, já cansei de ver jogadores capazes de fazer malabarismos com a bola impressionantes e quando a bola rolava, eles não passavam de jogadores comuns. Era foca mestrada. Jogadores comuns, apenas comuns. Com o Ronaldinho Gaúcho, se dá de uma forma bem diferente. O Ronaldinho é capaz de fazer coisas com a bola que você vai ficar encantado. Se botá-lo, colocá-lo num número do Cirque du Soleil, por exemplo, todo mundo vai querer assistir. Agora, quando começa o jogo, ele também é capaz de fazer coisas para o espetáculo, para o time, impressionante. O Kleber de Belo Horizonte, Luiz Carlos, o Brasil hoje é vermelho. Vamos parar com esse derrotismo antecipado. Ninguém aqui no Troca tá cantando derrota antes do tempo, não. Tem jogo, futebol é jogado. Falava do Rubens Cardoso, nós falávamos sobre a escalação do Rubens para o jogo de daqui a pouco e o Maurício Noriega conversou com o lateral do Internacional. Estamos aqui na área de entrevistas do Estádio Internacional de Yokohama, após o último treinamento do Internacional, e vamos conversar com o Rubens Cardoso, lateral do Internacional. Rubens, você lembra o que você estava fazendo no dia da final da Copa do Mundo de 2002? Na final da Copa de 2002, eu estava assistindo, realmente estava assistindo o jogo, né? E estava junto com os meus pais naquela ocasião. Você lembra que lugar você estava? Eu estava na casa dos meus pais. Em que cidade? Em São Paulo mesmo, São Paulo, na capital. Você imaginaria que hoje, 4 anos depois, você estaria para jogar uma final de Copa do Mundo também? Que hoje vai ser uma final de Copa do Mundo de clubes. Pois é, a gente tenta imaginar, sonhar. Eu em 2002, eu também tive a oportunidade de disputar uma final de Libertadores, sonhando realmente em estar aqui, né, no último jogo, na final, no Mundial. E hoje concretizando esse sonho. Eu acho que Deus reserva esses grandes momentos aí para aqueles que trabalham sério. E qual a expectativa de entrar em campo e enfrentar uma equipe do porte do Barcelona, jogadores consagrados e, em especial, o Ronaldinho Gaúcho? Você já tinha jogado? Já jogou alguma vez contra ele? Não, nunca joguei contra ele, né? Lembro quando eu cheguei no Grêmio em 2001, ele ainda fazia parte do elenco, mas jogando contra não. Eu acho que o Barcelona é uma grande equipe, eu não tenho dúvida disso. Agora, eu acredito muito no potencial, na vontade principalmente dessa equipe e na estratégia que o Abel preparou aí. Legal. Obrigado a Rubens Cardoso, boa sorte a ele na final. E olha, você pode acreditar, você que está acompanhando o Sport TV, o Rubens Cardoso vai para o jogo. Será a única alteração do Internacional, Rubens Cardoso na vaga do peruano Hidalgo. Sport TV no Mundial de Clubes. Foi o Maurício Noriega conversando ontem com o Rubens Cardoso. Voltamos agora ao vivo a Porto Alegre. Troca um passe com a gente. Tá chegando a hora. Troca de passes @globo.com. Vitorino, a ansiedade vai aumentando. O tempo vai passando. Tá chegando a hora do jogo, Vitorino. Bom, daqui a pouquinho, perdão, tivemos um pequeno problema com o áudio do Vitorino. Já a gente volta com o Vitorino Chermon ao vivo de Porto Alegre. O jogador agora nesse momento, Batista, para muitos, bom, como o Noriega conversou com o Rubens Cardoso, é uma final de Copa do Mundo para eles, uma final de Mundial de Clubes, mas muitos nunca vão jogar uma final de Copa do Mundo. A grande maioria acredito que não vai jogar uma final de Copa do Mundo. Então é um momento mágico da carreira desses jogadores. Tá chegando a hora, meia hora para o jogo. E agora? Como é que tá esse coração? Como é que tá essa cabeça? Sem dúvida nenhuma, muita ansiedade, porque essa responsabilidade, essa tensão do pré-jogo, né, traz para o jogador ansiedade muito grande, que na hora que começa o jogo tem que acabar. Isso é que separa o bom jogador, o grande jogador, do jogador que não consegue mostrar aquele potencial que às vezes se espera dele, que faz muito nos treinamentos, mas no jogo não acontece nada.
Entende? Então é justamente nessa hora em que o jogador, quando começa a partida, ele tem que esquecer aquela tensão, esquecer a torcida e se dedicar exclusivamente ao futebol e tentar jogar bem. Se o jogador não consegue se desvencilhar disso, fica travado, as pernas ficam com o dobro do peso e não acontece nada diferente, ele não consegue ser útil para a equipe. Agora, que existe uma tensão. O jogador que nessa hora diz, não, eu estou tranquilo, não estou nervoso, mentindo, né, não estou preocupado, está mentindo. Ele tenta coração passar... não acelerou, né? Não acelerou. Ele tenta passar uma tranquilidade, uma falsa tranquilidade, que deve existir quando começa o jogo. Mas esse pré-jogo, essa tensão do pré-jogo, isso, por mais experiência que você tenha, essa acontece sempre. Bom, como os artistas dizem, José, sempre que a entrada no palco, né, cada espetáculo é um espetáculo em que a tensão existe e só passa quando você começa a representar. E os grandes artistas até dizem que o dia que essa ansiedade acabar, e perde a graça entrar em campo. Entrar no palco, subir no palco. A maioria até se acostumou a tomar uma dosezinha de uísquezinho, tá? O que o atleta não Só pode que fazer, né? Não pode. Toma mas eu acho que o energético pode. Acho que muitos torcedores do Inter vão voltar a Porto Alegre. Acho que o Vitorino está me ouvindo melhor agora, mas tem muito barulho. Mas muitos torcedores do Inter aí não tomaram energético não, Paulinho. Esses tomaram a dosezinha que o Marcília sugeriu. Vitorino Germão. Café da manhã hoje por aqui foi energético, aumenta o grau de tensão, de ansiedade aqui na Avenida Goethe. Os torcedores do Inter não param de chegar por aqui. Olha aí, ó, você vê? E aí você tem a dimensão, o número de torcedores aqui da Avenida Goethe vão acompanhar o jogo daqui. Esses aqui são uma espécie de maestros da turma. Vou conversar com eles aqui. Teus amigos gremistas estão te secando. Já acordaram tudo cedo pra secar, mas hoje não tem. Hoje é Colorado, esse título é nosso, ninguém tira. Vai na garra, vai no suor. Eu sei que vai ser difícil, mas vai ser na garra, no suor, é Colorado. Vamos, 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 Inter! Vamos, vamos, Inter! Vamos, vamos, Inter! Esse, o astral da torcida do Inter aqui na Avenida Goethe, Luiz. Ok, vamos curtir um pouquinho mais, vamos ver aí a torcida. Torcedor, deu trabalho, essa produção deu trabalho, hein? Ali com o braço pintado, o rosto pintado. Muita gente acordou cedo, aliás, muita gente acordou cedo no Brasil, porque em Porto Alegre não dormiu. Porto Alegre no maior clima, tá chegando a hora. Vai para um rápido intervalo, volta já já. Daqui a pouquinho tem jogaço aqui no Sport TV, eu conto com a sua companhia, com a sua torcida já já. Tem Inter e Barcelona, troca de passes, volta em instantes.